Mas deixe-me tratar de uma delas apenas para terminarmos. Gostaria de tratar do carbono 14, porque esse é um dos mais mencionados. Então, o carbono 14 é um método muito interessante. Ele foi descoberto, ou foi praticamente desenvolvido por William Lieb, mais ou menos nos anos 1955. Ele está baseado no carbono 14, é um dos isótopos de carbono. Então aí você tem a formação do carbono 14 a partir do nitrogênio e tem também a decomposição, ou seja, o decaimento do carbono em nitrogênio de novo. Vamos ver a quantidade de carbono 14 que existe na nossa atmosfera. Hoje, para cada 1 trilhão de átomos de carbono, 1 é carbono 14. Então é uma parte por trilhão aproximadamente. Tá? A meia-vida do carbono 14 é muito pequena, 5.730 anos. O que isso significa? Que, dado esses valores, assumindo que a nossa atmosfera fosse constante, assumindo que o campo magnético da Terra fosse constante, que tudo isso fosse constante, qualquer coisa que tivesse mais do que 250 mil anos não teria mais nada de carbono 14 nele. Ótimo. Tem um outro negócio que é muito interessante. Quando nós medimos carbono 14, nós trabalhamos com o que nós chamamos de espectrometria de aceleração de massa. Então você mede proporções, carbono 14 e carbono 12. Os nossos espectrômetros, o melhor deles, tem uma capacidade de medir apenas 0,055 do percentual moderno de carbono de hoje. Só 0,055. Em outras palavras, se eu pegar uma rocha, está aqui a minha rocha, peguei lá a minha rocha, levo lá no meu espectrômetro, meço, essa rocha detecta, o espectrômetro detecta literalmente carbono 14. Então eu sei que tem pelo menos 0,055. Se tiver menos do que isso, o espectrômetro não vê. Mais do que isso, o espectrômetro consegue pegar. Agora, 0,055 significa o quê? Aproximadamente 62 mil anos. Agora a coisa fica mais interessante ainda. Por quê? Porque se você olhar um espectrômetro com aceleração de massa que consiga detectar carbono 14, ele pode detectar qualquer quantidade de carbono em rochas de até 62 mil anos. Acima de 62 mil anos, o espectrômetro não vai enxergar absolutamente nada de carbono 14. Vamos fazer uma prova. Isso aí já foi feito, só vou passar os resultados agora. Pegaram rochas do período pré-cambriano, rochas que foram datadas com mais de 600 milhões de anos. Bom, rocha com mais de 600 milhões de anos não é para ter nada de carbono 14 detectável. Sem dúvida. Se a datação está correta, 600 milhões de anos, não teria nada de carbono 14 detectável. Mas tem. E ele é detectável e ele é real. E não é contaminação. Essas rochas que foram datadas como tendo 600 milhões de anos, elas não podem ter mais do que 61 mil anos, no máximo. Pegaram fósseis do período fanerozoico, que iam de mais ou menos 40 milhões de anos atrás a 350 milhões de anos atrás. Todos esses fósseis foram datados por esses métodos específicos de datação sem nenhum problema. Colocamos nos espectrômetros de aceleração de massa procurando por carbono 14. Todos os fósseis tinham carbono 14. E a quantidade de carbono 14 é tão pequena, assim, a diferença de quantidade é tão pequena, que mostram que esses fósseis, eles não morreram ao longo da história, eles morreram e devem ter morrido em um único evento da história. As pessoas falam assim, mas como é que pode? Esses fósseis foram datados como tendo de 40 milhões a 350 milhões de anos atrás. Eles não poderiam ter mais do que 63 mil anos, ultrapassando o limite máximo dos espectrômetros. As pessoas falam, não. Teve contaminação, isso aí só pode ser contaminação. Não é. Diamantes que foram encontrados em rochas do período pré-cambriano. Diamante não tem contaminação. O diamante mais antigo deu 58 mil anos. Como que um diamante que tem 58 mil anos poderia estar numa rocha que foi datada há 600 milhões de anos, sendo que a teoria diz que o diamante se formou primeiro e depois a rocha? Lembrem-se da ideia de um raciocínio ser lógico e não estar correto? Eu mencionei a respeito da estratigrafia. Estratigrafia seriam como que páginas assim de um livro. Vamos colocar assim de cima para baixo.
vão se formando aqui, formam uma camada, outra camada, cada folha seria como uma camada. Essas camadas vão se formando até que de repente você tem a coluna geológica. Se isso for verdade, quanto tempo você acha que deveria ter demorado para formar todas essas camadas aqui? Milhões de anos. Vamos pegar alguns exemplos. Se eu encontrasse nessas camadas um tronco de árvore desse jeito que ultrapassa todas as camadas de uma vez só, você fala, isso é um absurdo. São os fósseis poliestratificados. Por exemplo, no fóssil da esquerda, esse tronco de árvore atravessa mais de 10 camadas da coluna geológica, o que equivaleria a 7 milhões de anos. Você consegue imaginar uma árvore, daqui a nossa árvore bonitinha, em pé. Por alguma razão, o solo onde essa árvore se encontra se transforma numa rocha. Agora, a árvore está numa rocha. Daí a chuva caiu, o vento soprou, mais sedimentos formam aqui em volta. Agora você tem uma outra camada. Demorou mais alguns milhões de anos, ou pelo menos centenas de milhões de anos, centenas de milhares de anos. Outra camada, daí vira rocha. Outra camada vai formando, vira rocha. Outra camada vai formando, vira rocha. Outra camada vai formando, vira rocha. Espera aí, essa árvore aqui já era para ter morrido há muito tempo atrás. A menos que seja a árvore da vida, uma delas. Que está viva, ficou viva durante 7 milhões de anos. O problema é que essa formação foi rápida. Nos laboratórios hoje nós mostramos de uma forma clara que essa formação dos sistemas de estratigrafia, eles se formam simultaneamente na horizontal e na vertical. Não é um processo cronológico, é um processo classificatório. E o exame, o teste disso, foi feito pela equipe do Dr. Leonard Brand, da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Isso é um negócio muito trabalhado. Ali é só uma ilustração do que seria o equipamento dele, não que o equipamento seja esse, tá? O equipamento dele é um tanque muito grande, onde ele colocou tipos diferentes de solo. Você pega, por exemplo, as camadas da coluna geológica, pega uma rocha bem grande, que tem várias dessas camadas, esmiuça tudo aquilo lá, faz pozinho, coloca nesse tanque, mistura com água ali dentro, produz um processo de pressão, descompressão, pressão, descompressão. Depois de alguns dias, olha o que acontece, formam-se as camadas novamente, em termos de dias. Ele fez uma experiência muito interessante. No meio dessas camadas, ele colocou animais mortos, anfíbios, mamíferos, répteis, aves, independente do tamanho, independente do peso, colocou ali dentro. Misturou com essa água, com essa lama toda que estava ali dentro, produziu de novo pressão, descompressão, pressão, descompressão. Olha que coisa fascinante. No fundo do tanque ficaram os anfíbios. Um pouco mais acima os répteis, nas camadas superiores mamíferos e aves. Por quê? É pela densidade do animal. É pela densidade. Os animais com densidade maior ficam lá no fundo, com densidade menor ficam em cima. O processo da coluna geológica não é cronológico, é classificatório. O negócio foi rápido. Aconteceu rapidamente. Essa coluna geológica deve ter se formado em mais ou menos termos de 1 a 2 anos. Você fala, você está brincando. Amanhã cedo eu vou mostrar para você. Nós temos evidência. O interessante é que quando tudo isso é mostrado, as pessoas falam assim, mas os fósseis contam a história. Qual história? De que não houve mudança radical em termos das espécies, que esses milhões e bilhões de anos são frutos apenas da imaginação, que é algo mais fantástico que tudo isso, vida no planeta tem permanecido praticamente do mesmo jeito, pouquíssimas variações.